Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja com vocês. Novamente estamos aqui para, em mais um dia, estudarmos um pouco mais as palavras de Deus, as riquezas que existem dos ensinamentos de Jesus, e isso para nos fortalecer e nos indicar os caminhos que nós temos a seguir. Muitas vezes nós não entendemos por que passamos por aflições, mas aqui, se nos demorarmos um pouco contemplando as histórias, contemplando os ensinamentos de Deus, nós vamos conseguir claramente nos enxergar e entender um pouco mais do porquê nós estamos aqui e qual a condição da nossa salvação. Então, meus irmãos, bom aproveitamento, que Deus ajude vocês assim como está me ajudando. Vamos à nossa leitura de hoje. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Hebreus capítulo 4, versículos 13 ao 16. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor tem me dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque eu estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições
e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao versículo 10. Felipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também esperavam. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Felipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: antes que Felipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João, capítulo 1, versículos 43 ao 51. Meus irmãos, o que a gente pode tirar de um resumo daqui da leitura de hoje? Que não tem nada que a gente faça ou deixe de fazer que Jesus e que Deus não conhecem. Deus pode nos ver por debaixo de toda a capa que nós escondemos, tudo o que nós somos, até o nosso mais íntimo erro, o nosso mais íntimo desejo pecaminoso. Ele sabe de tudo. Ele nos conhece, sabe como nós somos desde o princípio. Aqui ele fala que Jesus teria sido tentado como nós, por isso que ele sabia, e era diferente dos outros sacerdotes, porque ele passou pelas tentações e não pecou. E ele esteve aqui e foi submetido aos mesmos problemas, às mesmas pressões que nós sofremos diariamente. Então, isso é da forma que Deus nos conhece profundamente. Então não temos que ter vergonha do Pai, pois Ele tem sempre misericórdia de nós. Nada que a gente pense que está escondido está para Ele, está à mostra, e Ele continua a nos ajudar, porque Ele sabe, Jesus sabe de nós, o que nós passamos e as nossas fraquezas. Nós, irmãos, seremos salvos pela graça de Deus, não pelo que nós somos, pelo que nós fazemos. A força da salvação que virá para nós será por meio da graça de Jesus. Ele pediu isso a Deus e Deus concedeu por nós essa salvação. E eu vejo aqui a passagem de Paulo em 2 Coríntios. Ele fala de onde, como ele teve visões e como ele não quer falar se gabando daquilo que ele viu de maravilhoso quando esteve ao reino de Deus. Eu acredito que ele diz assim, ele foi levado ao céu, alguma coisa aconteceu, uma doença forte, que ele ficou inconsciente e Deus aproveitou, pegou o espírito dele e levou no reino de Deus e mostrou as verdadeiras faces
da vida, de tudo que nós passamos, o porquê nós passamos e o que Deus quer de nós. E ele viu o reino maravilhoso do Pai. E ele, para não dizer que está se gabando, ele fala como se fosse uma outra pessoa, que essa pessoa viu. E como quando a gente tem uma lembrança daquilo que a gente viu ou sonhou, quando a gente se lembra de um sonho, ou quando a gente se lembra de algo que aconteceu, é da mesma forma que a gente acessa aquilo, vira uma figura na nossa mente. Então ele diz: agora eu não sei mais se aquilo foi um sonho, se aquilo foi verdade, só sei que foi assim, daquele jeito. E Deus é que sabe o que é a verdade. Então ele tenta colocar isso como uma forma de não ser uma glória para ele, sim como uma prévia de um paraíso, que como se não fosse ele que tivesse passado. Mas a gente tem certeza que ele passou por alguma coisa quando ele diz que ficou com um espinho na carne, uma doença. E essa doença ele pediu a Deus que tirasse dele por 3 vezes. Mesmo assim, Deus não tirou, porque ele disse: não, meu filho, é quando você está fraco que o meu poder está forte em você. Entendeu? Porque a graça de Deus se aperfeiçoa em nós quando nós estamos fracos, quando a gente está com dor, quando a gente está cansado, quando está deprimido, quando está para baixo, é que normalmente a gente olha para Deus e pede por socorro. Então é nesse momento que Deus está mais forte em nós. Quando está tudo bem, a gente até esquece. Nós somos seres com a memória curta. E no momento que nós estamos felizes, nós esquecemos de agradecer a Deus. Isso é um exemplo que eu tiro para mim, pois eu passei por algo similar na minha vida. E digo a vocês, esse trabalho que é feito hoje, que essa leitura, essa interpretação que eu venho trazer para vocês, é porque eu me sinto bem com o que Deus traz para mim. Ele tem colocado na minha vida essas mensagens. E como eu gostaria, eu senti que Deus queria que eu passasse para outras pessoas o bem que eu estava recebendo. Porque eu me sinto feliz de receber esse bem, essas mensagens. Se eu me sinto feliz, eu gosto de ver as pessoas ao meu lado felizes. E tento passar isso para essas pessoas. Então, longe de mim um trabalho do apóstolo Paulo, mas digo a vocês, são coisas corriqueiras que acontecem conosco, para que nós, isso está escrito, para que nós venhamos a refletir realmente sobre isso. Nossas fraquezas, os nossos problemas. Todo o homem, toda pessoa que está aqui, que passa pela provação de viver na terra, antes de ir para Deus, ele passa por todo o sofrimento que é necessário passar para que ele desperte para o Senhor. Quem não despertar, infelizmente não se pode fazer nada. E a última prova de que Jesus e Deus são um só é que quando Felipe procura Natanael, que era amigo dele, e fala a respeito de Jesus, e ele diz: que coisa boa pode vir de Nazaré. Jesus já entra, quando começa a conversar com ele, chama ele de um cara honesto, de um verdadeiro israelita, pessoa que duvida antes de crer, porque a gente tem que realmente ver, né? As nossas experiências nos mostram na vida que muitas vezes a gente erra quando a gente confia sem checar que aquilo é realmente verdade, né? Então ele diz aqui que não, eu entendo você, que é uma pessoa que ele deu valor por ele ser uma pessoa que duvidou antes de crer. É uma pessoa que Jesus deu valor, ele investe em pessoas sinceras. E ele diz aqui, o que mata a charada por final, ele diz: não, você crê em mim porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira. Na realidade não se fala, que eu procurei, mas quando Natan estava debaixo da figueira, ele estava orando a Deus um pouco antes
pela manhã, não sei em que momento foi, mas foi antes de Jesus se encontrar e conhecê-lo na carne, pessoalmente. Mas ali ele diz: não, eu já sabia que você estava ali, eu conheço você dali, ó. Entendeu? E você está ali debaixo da figueira. E ele olhou e viu e exclamou, né? Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei do nosso mundo, de Israel só não. É que antigamente era concentrado lá, né? Mas é para nós essa mensagem. O Rei da nossa terra é Jesus. Então, irmãos, foi isso que eu pude tirar de mensagem para nós, para que a gente reflita um pouco mais e se entregar nas mãos de Deus, se entregar nas mãos de nosso Criador, né? E Jesus veio para nos mostrar todo o caminho. Ele mostra o caminho e tem muita coisa boa para a gente aprender. Então agora vamos fazer a nossa oração, que é o caminho de integração com o nosso Criador, e a gente alarga as vias de receber e de passar a nossa mensagem, os nossos pedidos ao Pai através da oração. O nosso contato é cordão umbilical nosso ligado ao Pai, fica mais grosso, mais forte, e aí passa mais benefícios para nós. Glória a Deus. Vamos à nossa oração. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo venham do céu e possam ser derramadas sobre nós, trazendo o alívio às nossas culpas, a serenidade ao nosso pensamento, as forças para não nos entregar às nossas paixões e mais fé, mais esperança e alegria de viver renovada para dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, pois é em Ti que eu mato a minha sede e somente em Tua presença que encontro a sombra para meu descanso. Eu desejo, Senhor, andar em Tua presença, pois Tu me conheces completamente e não me condenas. Pelo contrário, Tu perdoa as minhas falhas e me reconstrói a cada dia, me fazendo mais parecido com o nosso Mestre Jesus. Portanto, quero agradecer-te, pois são as Tuas misericórdias renovadas a cada manhã a verdadeira causa de eu não ter sido consumido. Os meus pecados e as minhas falhas escondidas de todos estão à sua mostra, e Tu continua a acreditar em mim. Te peço perdão, Senhor, por toda a vergonha e frustração que Te provoquei. E assim como Paulo, entendo que Tu me deixa fraco, para que a Tua força se revele e se baste dentro de mim. Peço, por final, que nos proteja, afastando de nós as setas e armadilhas do maligno, pois que a Tua mão e o Teu poder são maiores, e sendo parte do rebanho de Jesus, alcançarei a graça e a glória da Tua salvação. Pois que é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor meu Deus. Boa terça-feira a todos. Que Jesus nos oriente e proteja por toda a nossa estrada.